A Câmara Municipal de Uberlândia nas páginas policiais. Nos últimos dias, alguns membros do Legislativo da cidade foram envolvidos em denúncias de corrupção e deixaram manchada a imagem do parlamento. 3 vereadores foram presos. As sessões serão retomadas amanhã, com plenário reduzido e com votações importantes pela frente, como o orçamento da Prefeitura para o ano que vem. A mesa diretora do Legislativo fala que precisa esperar pelo menos 30 dias para substituir os vereadores afastados. No Ministério Público, as investigações continuam e o vereador Alexandre Nogueira confessa ter comprado uma van em nome de Laranja para operar no transporte escolar de Araguari. Um cheque da empresa com pagamento foi encontrado no gabinete de Alexandre, em nome do Laranja, um amigo dele. Toda essa polêmica levanta mais uma vez a possibilidade de se criar um Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no Legislativo de Uberlândia. Mas por que até hoje não existe um? A Câmara Municipal de Uberlândia e a Operação O Poderoso Chefão é o tema do Política Cruzada de hoje. Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Paranaíba. Pois é, e uma semana polêmica na Câmara Municipal, com esse movimento todo do Ministério Público, a Operação O Poderoso Chefão. E é isso que nós vamos discutir aqui hoje no Política Cruzada. Para isso, eu estou recebendo aqui os nossos convidados, o Dr. Adir Cláudio Campos, ex-procurador-geral do município, advogado também aqui em Uberlândia. Muito bom dia, doutor Adir, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Danilo, bom dia aos telespectadores. Uma satisfação retornar aqui ao programa Política Cruzada. Satisfação é nossa. E também o professor Anderson Rosa Vaz, também advogado, sempre conosco, falando um pouquinho de direito aqui, né, professor? Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor Adir. E a qualificada audiência, um ótimo domingo para todos que nos assistem de casa. Bom, para começar essa história, a gente vai exibir agora uma reportagem porque os vereadores Alexandre Nogueira e Juliana Modesto continuam presos, suspeitos de participar de um esquema criminoso que desviava dinheiro do transporte escolar de Uberlândia. Já Wilson Pinheiro cumpre prisão domiciliar e teve o mandato parlamentar suspenso pela Justiça. A operação foi chamada de O Poderoso Chefão, pois entre os motoristas de vans, a sigla ATP, que correspondia à Associação de Transporte de Passageiros, era conhecida por eles como Alexandre Todo-Poderoso, numa menção ao então presidente da Câmara Municipal, que comandava a fraude. No dia em que a operação foi realizada pelo Ministério Público, eu acompanhei o trabalho da polícia e dos promotores. A operação batizada de O Poderoso Chefão foi deflagrada no dia 25 de outubro, uma manhã de sexta-feira. A polícia foi até a casa do vereador Alexandre Nogueira, do PSD, ex-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia. Ele não estava e foi considerado foragido da Justiça, mas se entregou no meio da tarde. Já o vereador Wilson Pinheiro, do PP, estava em casa. Estou tranquilo, estou acompanhando. Por favor, senhor. Tá acompanhando? Fiz cirurgia, estou tranquilo, tá? Tá bom. É envolvimento da Copasa? Eu investiguei os bandidos. No mesmo dia, o Wilson foi solto. Ele cumpre prisão domiciliar. É proibido de sair de casa à noite e teve o mandato de vereador suspenso. O ex-controlador-geral da Câmara, Adenilson Barbosa, também foi preso. No total, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva na operação batizada de O Poderoso Chefão. O principal objetivo das investigações é apurar fraudes envolvendo contratos públicos da Prefeitura de Uberlândia com cooperativas que trabalhavam no serviço do transporte escolar aqui da cidade. Segundo as apurações do Ministério Público, cerca de 7 milhões de reais teriam sido desviados. O esquema funcionava assim. O motorista da van informava à associação a quantidade de quilômetros rodados que tinha a receber da prefeitura. Mas ela recebia a mais porque informava uma quilometragem maior para a prefeitura e ficava com o dinheiro desviado. Por exemplo, o motorista informava à ATP que tinha a receber por 1.000 quilômetros. A associação fraudava a planilha e comunicava que eram 1.500.
Como não havia fiscalização, a prefeitura pagava pelos 1.500. O motorista recebia 1.000 e a ATP ficava com a diferença do dinheiro. Depois, ela distribuía entre seus dirigentes e mentores, por meio de empresas de fachada. Esse valor que ficava na cooperativa, o saldo, né, era lavado, né, havia um esquema que foi orquestrado para se lavar esse dinheiro. Foram criadas várias empresas em nome de diretores da Copasa de Laranjas, né, todas essas empresas foram identificadas dentro desse inquérito e essas empresas emitiam notas para a ATP como se tivessem prestado serviço para a ATP e a ATP fazia os pagamentos. Tá? Mas, na verdade, não havia prestação alguma de serviço. Na verdade, era apenas uma forma de dissimular a origem daquele dinheiro que tinha sido desviado de forma criminosa. Um dos dirigentes da cooperativa era o então presidente da Câmara Municipal, Alexandre Nogueira. Em 2017, a prefeitura rompeu o contrato que tinha com a associação e passou a fazer a contratação dos motoristas sem intermediário. Segundo o Ministério Público, Alexandre Nogueira teria intimidado os motoristas para não aderir ao contrato individual, de modo a forçar que a prefeitura voltasse atrás. As provas estão em áudios enviados pelo vereador por aplicativos de mensagens aos motoristas. Vai todo mundo pro individual. Vocês é bom, hein? Vocês é ótimo. Vai pro individual. E não precisa mais de cooperativa, não precisa mais nada, não, hein? Aí vocês vão entender como é que funcionam as coisas. Entendeu? Eu tô tranquilo. Vai depender de quem vocês quiserem. Quem vocês quiserem. Vocês já fizeram só merda até hoje e continuam fazendo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vocês não têm união mesmo? Vocês é todo mundo. É todo mundo tranquilo. Vai lá. Depois vocês não reclamam, não. Sabe por quê? Porque vocês sempre fizeram o seguinte. Quando vocês estiveram unidos, vocês, certo? Ganharam. Agora, depois que vocês não estiveram unidos, o que está acontecendo? Vocês estão perdendo. A Justiça também expediu um novo mandado de prisão contra o vereador Juliano Modesto, que foi preso no começo do mês. Ele teria contratado uma milícia para ameaçar um motorista de van que estava denunciando o esquema. Esta imagem, feita por um investigador da Polícia Civil, mostra que após a prisão de Juliano, diversas caixas com documentos da Coopaz foram retirados da sede da cooperativa e levados até uma casa no bairro Roosevelt. Os documentos estavam sendo escondidos. Essa suposta organização criminosa foi a responsável pelo Serviço de Transporte Escolar de Uberlândia por 11 anos. Segundo o Ministério Público, a mesma estrutura estaria sendo usada em Araguari. É que uma empresa ligada à cooperativa e que presta o serviço de transporte de alunos lá cobra hoje R$ 4,00 pelo quilômetro rodado, quando no ano passado outra empresa cobrava menos da metade disso. No ano de 2018, em Araguari, tinha uma outra empresa que não era desse grupo econômico, que cobrava por quilômetro rodado R$ 1,85. Aqui em Uberlândia é cobrado R$ 1,79. E com a inserção dessa empresa, desse grupo econômico investigado na Operação Poderoso Chefão, o quilômetro rodado em Araguari está valendo R$ 4,00. A prisão do vereador Wilson Pinheiro não está ligada à organização criminosa, e sim a um contrato feito pela Câmara Municipal com o escritório de advocacia Ribeiro e Silva. Esse escritório teria sido contratado pelo vereador Wilson Pinheiro por R$ 176 mil. É que o Wilson era o presidente de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada na Câmara para apurar os contratos realizados pela gestão Gilmar Machado com outra associação de transportadores, a MTGO. Ela prestou o serviço apenas por um mês. Para a Promotoria de Justiça, a CPI foi usada politicamente para forçar o prefeito a contratar a outra cooperativa, a ATP, comandada por Alexandre Nogueira. Além disso, o contrato foi feito sem necessidade. A Câmara tem no seu quadro de servidores procuradores, que têm formação jurídica, né, com um corpo auxiliar de técnicos, que inclusive foram os responsáveis pelo assessoramento das últimas 3 CPIs que ocorreram em Uberlândia. A única CPI em que houve a contratação de escritório de advocacia foi a das vans. E segundo, uma das principais justificativas
para se fazer a contratação desse escritório foi o fato do escritório ter custeado uma perícia grafotécnica, que foi feita na documentação apresentada pela MTGO. A Constituição dá às CPIs poderes instrutórios de autoridade judiciária, ou seja, a CPI tem o mesmo poder de um juiz. Essa perícia poderia e deveria ter sido requerida à Polícia Civil ou à Polícia Federal, né, que entregaria um laudo oficial sem custo algum para a CPI. O Wilson é atualmente o líder do governo na Câmara. O prefeito Adelmo Leão disse que não pretende tirá-lo da função. Eu conheço o Wilson Pinheiro, a idoneidade, a maneira dele agir corretamente, e inclusive quando era adversário meu. O Wilson Pinheiro sempre teve uma coisa que chamava integridade, um cara íntegro, sério, correto, honesto. Nunca vi do Wilson Pinheiro nenhum pedido desonesto, nunca. Aliás, ele sempre foi um fiscalizador do Executivo. No caso, foi o fato dessa CPI em 2016, que verificou fatos acontecidos no governo passado. Agora, volto a insistir, por que se houve fato no governo passado? E ele denunciou as pessoas do Executivo que, logicamente, participaram desses fatos. Também não estão incluídos nesta investigação. O prefeito também falou sobre a interferência do vereador Alexandre Nogueira, aliado político dele, nos contratos individuais com os motoristas. Quando houve a determinação do Ministério Público para que não contratasse mais cooperativas, eu tomei as providências necessárias, apesar dos desgastes que eu sofri como prefeito, crianças às vezes sem condução, sem escola, mas até o meados de 2018, nós conseguimos, então, realizar essas contratações e normalizou tudo. Não posso te dizer se teve influência de cooperativa ou de alguém para ninguém associar a contratação individual. Eu sei que a Prefeitura fez a sua parte como o Ministério Público determinou. Com a operação de hoje, 3 dos 27 vereadores de Uberlândia estão presos. Parlamentares de oposição já protocolaram um requerimento ao presidente da Câmara pedindo providências. Bom, depois disso, o presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Hélio Ferraz, o baiano, falou ao Política Cruzada e disse que suspendeu o mandato dos 3 vereadores envolvidos na operação: Alexandre, Juliano e Wilson, conforme determina o regimento interno, segundo ele. O parlamentar também afirmou que os salários deles não serão pagos neste período, mas os suplentes só serão convocados por volta do dia 15 de novembro, 30 dias após o início do afastamento deles. Nós tivemos a situação da prisão preventiva. Isso está no artigo 52, 55, 61 do regimento interno. O que a Câmara sempre fez, nós estamos cumprindo a lei, diante do regimento interno, onde coloca a fato da prisão preventiva, a suspensão já automática, contada a partir dessa prisão. Então, nós estamos aí num prazo estimado de 30 dias para, caso há alguma modificação, nós estaremos já nesse prazo de 30 dias convocando o primeiro suplente. Eles também não estão recebendo salário? De forma nenhuma. Então, suspenso também qualquer tipo de pagamento da atividade parlamentar. Quando os suplentes serão convocados? Daqui no máximo 30 dias. Se, por exemplo, nós temos aí, foi estimado um prazo de 15 de outubro, então imediatamente 15 de novembro nós estaremos aí já acionando a mesa diretora para a convocação do primeiro suplente. Então, as sessões de novembro acontecerão com 3 vereadores a menos. Isso prejudica o andamento das votações? Prejudica, mas porém é lamentável essa situação, mas porém nós temos que caminhar. A cidade não pode parar e nem os projetos que estão na mesa, já principalmente a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, eu preciso dar andamento no prazo estimulado pela mesa de 40 dias para apresentação de emendas de todos os vereadores. Bom, tá aí então a fala do presidente baiano e no caso das substituições dos parlamentares envolvidos na operação pelos suplentes, seriam esses os nomes. O vereador Wilson Pinheiro, do PP, seria substituído por Edinaldo Régio de Lima, o primeiro suplente da legenda. O vereador Juliano Modesto seria substituído por Valquir do Amaral. Valquir, inclusive,
protocolou na última quinta-feira um requerimento à mesa diretora da Câmara solicitando o cargo. Esse já se adiantou e resolveu protocolar um requerimento lá. No caso do vereador Alexandre Nogueira, do PSD, o suplente é Leandro Cassiano Neves. Bom, e agora a gente vai saber aqui dos nossos convidados. O presidente baiano está dizendo aí em 30 dias. Doutor Adir, o próprio regimento interno da Câmara estabelece algumas hipóteses para a suspensão dos mandatos dos vereadores. Uma delas é exatamente a prisão preventiva decretada pela Justiça. Nesse caso, o entendimento do senhor é que a mesa diretora está correta em aguardar os 30 dias da vacância do cargo ou já deveria substituir e convocar os suplentes imediatamente? Bom, se fizermos uma interpretação literal do regimento, o artigo 55, então está correta essa interpretação. Agora, poderíamos criticar a estrutura da norma, de associar a licença, estender o conceito de licença para esse conceito também da prisão preventiva, porque o conceito de licença ele é bem específico, né? O conceito de licença é para hipóteses de afastamento por saúde, para tratar de assuntos particulares, né? A hipótese da prisão preventiva não se encaixaria exatamente no conceito de licença, mas enfim, aí vai depender de como se interpreta a norma, se vai se dar um sentido gramatical, literal à norma, ou se vai poder fazer uma nova forma de interpretação. Vai ter que se examinar um conjunto de critérios, de princípios, né? Entre eles o princípio da razoabilidade, que é um princípio previsto na Lei Municipal 8.814, que exige que a administração, os poderes do município examinem a razoabilidade na hora de aplicar a norma jurídica, né? Agora, professor Anderson, isso que o doutor Adir está falando faz muito sentido porque existem dispositivos diferentes que acabam confundindo e gerando dúbias interpretações do regimento interno, né? Um deles é o que diz o que é o afastamento do cargo do vereador. Então, a interpretação que a mesa diretora está fazendo agora é que, no caso da prisão preventiva, a interpretação deles é que isso é uma licença e por isso deve esperar os 30 dias. É mais ou menos isso? Danilo e o telespectador que nos assiste, definitivamente o regimento interno da Câmara, no que toca a essa pauta que estamos discutindo no município de Uberlândia, ele não é uma referência em primor. Trata-se de um regimento com dispositivos contraditórios e um conjunto de falta de coerência que remete a várias interpretações possíveis. Uma interpretação possível é essa que está sendo dada pelo presidente e pela mesa, de que há que se aguardar o prazo de 30 dias para promover a convocação do suplente. Definitivamente não tenho como compactuar, em que pese ser uma ilação possível do regimento, não há como compactuar com esse entendimento. Penso ser um entendimento equivocado e, havendo tempo, podemos explicar os motivos pelos quais penso assim. Por quê? Eu já aproveito então, que a gente está nesse raciocínio. O regimento interno faz uma previsão, telespectador, de que não haverá perda de mandato, porém haverá suspensão de mandato em um conjunto de hipóteses. Quando o parlamentar local, o vereador local, por exemplo, ocupar um cargo externo ao da Câmara, ministro de Estado, secretário de Estado, ou no próprio município, secretário municipal, um cargo de procurador-geral do município, autoridade regional, uma missão diplomática temporária, uma situação que ele precisa se desvincular do mandato e assumir um cargo externo ao da Câmara. Isso é licença. Isso é uma hipótese de licença em que o mandato fica suspenso. Uma outra situação expressa é a licença que
Passe o período de 30 dias. Ela pode ser, como disse o doutor Adir, licença para tratar de assunto particular, pode ser uma licença para uma missão representativa, em que um congressista local precise ausentar-se de Uberlândia por mais de 30 dias para participar de cursos, congressos, foros de discussão em missão representativa da Câmara, e isso por mais de 30 dias. O mandato também será suspenso. 30 dias para situações de doença, mais de 30 dias por uma situação de gestação. Isso é uma configuração prevista no regimento. E aí vem o artigo 55 e diz: na hipótese de prisão preventiva, na hipótese de prisão temporária, fica-se equiparado ao conceito de licença. O que leva ao equivocado entendimento, ao meu sentir, de que teria que se esperar 30 dias para a deflagração do procedimento de convocação de suplente. Porém, eu penso que não é nada disso e são situações distintas. 30 dias diz respeito à materialidade da licença, ou, eventualmente, situações como a da prisão preventiva. O que o regimento diz é que, na hipótese de vacância e a suspensão geram a situação de vacância, o ato procedimental, e isso é diferente do prazo material da licença ou do afastamento por hipótese de prisão. O ato procedimental de convocação do suplente deve acontecer no limite máximo de 48 horas. O prazo para convocar o suplente é de 48 horas. Esse prazo de 48 horas, previsto no artigo 61 do Regimento Interno, ele não se confunde com o prazo material previsto na licença, por qualquer que seja o motivo, inclusive prisão temporária. Então, ao meu sentir, a mesa diretora, por ato do presidente, já deveria ter convocado as suplências no prazo regimental de 48 horas. Posso exemplificar? Claro. Se apresenta uma licença médica de 60 dias, o presidente precisa esperar 30 dias dessa licença para depois chamar o suplente? Não. Ele tem 48 horas para chamar o suplente para essa licença de 60 dias. Agora assim, claro, a gente está aqui discutindo a questão jurídica, pura e simples, né? Mas é evidente que a Câmara Municipal, todo o ato dela, está ligado a questões políticas. Ali é uma casa política. E o presidente, claro, que está analisando o regimento com um olhar político para tentar atenuar o problema que ele tem com os colegas parlamentares. Até pela entrevista que a gente viu aí, o presidente está constrangido com a situação. A polícia, dia sim, dia não, está batendo na porta da Câmara Municipal, invadindo o gabinete. Isso deixa, sem dúvida nenhuma, todos os parlamentares ali numa situação de constrangimento. E o presidente está dizendo o seguinte: olha, vamos tentar segurar esse prazo para ver se eles conseguem relaxar a prisão, sair da cadeia e poder voltar a frequentar as sessões plenárias, porque aí seria mais cômodo para todo mundo, não tem troca de assessor por um período indeterminado, curto e tudo mais. Agora, no andar da carruagem, pelo caminho que andam as investigações, isso parece estar distante de acontecer, de fato, os vereadores retomarem o mandato. Por exemplo, no caso do vereador Wilson. O vereador Wilson ficou preso por poucas horas, né? Ele foi preso no dia da operação e à noite ele conseguiu sair. Conseguiu porque ele tinha submetido a uma cirurgia de hérnia, retirada de uma hérnia, e ele mesmo, então ele estava no pós-operatório com problemas, a defesa apresentou a documentação, o próprio Ministério Público inclusive concordou, e aí ele foi para casa, mas o juiz colocou: cumpre a prisão domiciliar, está proibido de sair de casa à noite e suspende o mandato. Então vamos supor que, numa hipótese de o tribunal relaxar a prisão de um desses, a suspensão do mandato ela vai continuar, né? Mas bom, eu vou colocar mais um tempero nessa conversa nossa aqui. Se me permite, pois Danilo, não compete ao legislativo local, nem à mesa e nem ao presidente avaliar como ato político a adequação ou inadequação do ato prisional. Esse é um debate que merece ser feito. Sim, sem dúvida. Em relação ao que está acontecendo no Brasil e o espetáculo das prisões. Esse é um assunto que é uma outra discussão. Câmara Municipal não tem atribuição para avaliar a adequação ou fazer estimativa do período da prisão temporária. Diferente do que acontece no plano federal, em que a Constituição faz previsão expressa da atribuição do Congresso Nacional com a prerrogativa de reavaliar decisão
do Poder Judiciário como condição para a prisão. E acontece também nas assembleias estaduais, em que a Assembleia Legislativa e a Assembleia Distrital, por decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal, a Assembleia Legislativa tem, aconteceu agora recentemente no Rio de Janeiro, prerrogativa de reavaliar decisão de seus congressistas. Essa medida de imunidade parlamentar, ela não se aplica no âmbito municipal. Logo, essa reflexão política, ela não é afeta ao exercício das atribuições da mesa e do presidente. De maneira que a questão jurídica, ela é influente na questão política. Sem dúvida. A convocação do suplente, ao meu sentir, é ato regimental obrigatório, caberia mandado de segurança por parte dos suplentes dos partidos interessados e envolvidos, deve acontecer no prazo de 48 horas. Os vereadores Juliano Modesto e Alexandre Nogueira foram ouvidos na sede do Ministério Público Estadual sobre a suposta participação no esquema de corrupção envolvendo vans escolares em Uberlândia. Vamos assistir. A audiência começou por volta das 4 horas da tarde. Os vereadores Juliano Modesto e Alexandre Nogueira foram ouvidos pelos promotores do GAECO sobre a suposta participação deles no esquema que fraudava contratos da Prefeitura com cooperativas responsáveis pelo transporte escolar de Uberlândia. Além deles, durante a semana, o Ministério Público ouviu outros investigados da Operação O Poderoso Chefão. Um empresário disse que era laranja do vereador Alexandre Nogueira no esquema. Nós ouvimos um dos presos apontados como laranja no esquema da organização criminosa. Essa pessoa admitiu, de fato, exercer essa posição, essa função de laranja dentro da organização, tendo o vereador Alexandre como sócio oculto de uma recuperadora de vans. Então foi um depoimento importante, um depoimento que corrobora aquilo que a gente já vem produzindo de prova, no sentido de que ali havia realmente um esquema, muitas empresas envolvidas, e um esquema que, além de fraudar os cofres públicos, em razão da adulteração das quilometragens nas planilhas que eram apresentadas, ele visava também, e isso durou muitos anos, o enriquecimento ilícito dos seus dirigentes em prejuízo dos próprios cooperados. Ainda de acordo com o Ministério Público, existe a suspeita de que servidores públicos fizeram parte do esquema e que receberam vantagens indevidas para não fiscalizar as fraudes. Segundo a promotoria, as irregularidades aconteceram entre setembro de 2015 e dezembro de 2016. Com as fraudes, os preços chegaram a subir 40%. Porque nós temos a Operação Quilômetros de Vantagens, que foi exatamente a fraude nas quilometragens apresentadas pela MTGO, que prestou serviço um único mês, em agosto de 2015. Se ocorreu fraude em agosto de 2015 a ponto de ser instalada uma CPI dos fatos serem investigados, a Prefeitura teria que ter cuidado redobrado com o serviço de vans escolares. O que a gente viu não foi o cuidado redobrado, foi o total descaso, porque os valores foram 7 milhões em um ano, proporcionalmente a partir de setembro nós vamos chegar a um valor de quase 9 milhões de reais, um valor absurdo para ser desviado de uma prefeitura que se encontra em calamidade financeira, decretada pelo prefeito municipal. O GAECO aguarda agora os documentos que pediu a Prefeitura de Uberlândia, como planilhas de pagamentos feitos entre os anos de 2013 e 2018 relacionados às vans escolares. A promotoria quer analisar mês a mês quanto foi gasto pela Prefeitura. Ao mesmo tempo, continua a ouvir investigados e testemunhas do caso. O Ministério Público tem até 30 dias após a deflagração da operação, que aconteceu no último dia 26, para acabar as investigações e oferecer a denúncia à Justiça. Foi concedido prazo de 5 dias, são muitos documentos. O ofício foi protocolado ontem, então nós vamos aguardar o final do prazo, eventualmente até se houver solicitação da Prefeitura de dilação, eu entendo até razoável, porque de fato foram solicitados muitos documentos. Nós entendemos também o interesse da Prefeitura fornecer esses documentos, até porque houve fraude aos cofres públicos e há interesse nas eventuais ações de ressarcimento para que esse dinheiro volte aos cofres da Prefeitura.
Pois é, o vereador Juliano Modesto preferiu o silêncio. Não quis responder às perguntas dos promotores, mas disse que o celular dele foi perdido nos dias em que ele estava foragido da justiça. O assessor dele, que também está preso, disse que também perdeu o telefone celular. Já o vereador Alexandre Nogueira falou por mais de 1 hora. Ele se atrapalhou ao dizer por que uma cópia de cheque em nome da empresa Limiar Transportes foi encontrada em seu gabinete quando a polícia fez buscas lá. A Limiar é a empresa que presta serviços do transporte escolar para a Prefeitura de Araguari desde o começo desse ano. Ela também está sendo investigada, pois o quilômetro rodado que ela cobra é o dobro do valor pago no ano passado pela Prefeitura. Segundo as apurações da promotoria, essa empresa seria ligada aos dirigentes da Coopaz, entre eles o vereador Alexandre. Após ser contestado pelo promotor, Alexandre admitiu que comprou uma van em nome de Laranja e que esse veículo prestou serviços à Prefeitura de Araguari. Primeiro, ele fala da compra da van. Disse ter encontrado um negócio de oportunidade, pois o veículo foi adquirido a R$54 mil. Ele afirma ter pedido ao amigo Wilson Zanata para buscar o veículo e o colocou em nome dele. Eu comprei essa van porque, como ela estava um preço bem abaixo do normal, eu iria revender essa van. A minha intenção era essa. E o senhor colocou no seu nome essa van? Não, colocou no nome do Wilson. Por quê? Porque quando ele foi comprar, ele que foi buscar, então, eu vou voltar àquela pergunta da passagem. Eu comprei a passagem, porque a van estava barata. Como ele foi buscar, doutor, ele tinha que preencher o recibo no nome dele, para que ele pudesse trazer a van. Chegando aqui, o senhor transferiu para o seu nome? Não, ainda não transferiu. O que foi feito dessa van? Essa van está aí. Chegando em Uberlândia, a propriedade da van continuou em nome de Wilson Zanata. E o veículo foi alugado para a empresa Limiar Transportes para o serviço do transporte escolar. A van era dirigida por um motorista chamado Geraldo, que, segundo o vereador, era contratado pela empresa. Ela foi usada para prestar serviço lá em Araguari? Foi. Quem é o motorista? O motorista era o seu Geraldo. Quem é o seu Geraldo? O motorista que foi contratado lá pela Limiar. E o senhor emprestou a van para o seu Geraldo? Essa van estava prestando serviço na Limiar. Não, digo isso. Pelo seu Geraldo, mas a van não é do seu Geraldo. Pelo senhor está dizendo, a van do senhor. O senhor comprou. Então a van não é do seu Geraldo. O senhor emprestou a van para o seu Geraldo? Estava prestando serviço lá. E quanto o senhor pagava para o seu Geraldo? Não era contratado pela Limiar. Eles tiravam lá tudo, doutor. O valor do que gastou, eu não tinha acesso a nada disso. O valor do que foi gastado no combustível, o valor que foi pago para o motorista, a Limiar pagava e devolvia o restante. Alexandre Nogueira também confirmou que tem sociedade em pelo menos 3 empresas, entre elas a HG Transportadora, em que ele é sócio oculto. Segundo o vereador, o nome dele não consta no contrato da empresa por orientação de seu contador. O senhor não tem sociedade nenhuma na HG? Sempre tive sociedade da HG. Eu não sou sócio no papel. O senhor é sócio oculto? Eu sou sócio da Nogueira e Prado. Lá são 3 empresas. HG, HN e Nogueira e Prado. O senhor acabou de falar que é dono da HG, mas nunca foi sócio no papel. Doutor, a Nogueira e Prado é no meu nome. A HG é no nome do Arley, Gomes Aguiar, da sua esposa. A Nogueira e Prado é no meu nome, mas não da minha esposa. Bom, o senhor é dono das duas? Nós somos sócios. Das duas? Mas eu não posso pôr o meu nome lá, que eu já tenho um nome na Nogueira e Prado. Porque a lei brasileira proíbe ter mais de uma empresa em nome próprio? Não proíbe, não. Então por que não pode? Por que o contrato social não pode representar a realidade? Qual que é o impedimento? O contrato é orientado pelos contadores. Alexandre Nogueira também falou sobre os áudios que ele enviou a um grupo de motoristas de van pelo WhatsApp. Para o Ministério Público, Alexandre Nogueira teria intimidado os motoristas para não aderir ao contrato individual da Prefeitura de Uberlândia. Alexandre disse que se expressou mal, pois queria apenas pedir união. Posso estar me tendo expressado mal. Deixa eu explicar para o senhor.
Eu queria que eles ficassem unidos. Não empresa A ou B ou C. Eu queria que eles ficassem unidos. Porque como eu prestei serviço através de cooperativa e fui presidente da cooperativa, eu também prestei serviço quando eu comecei a minha fala no individual. E no individual é assim, doutor. O senhor chega lá e fala assim, olha, minha linha está assim, assim, assado. Se você quiser, se não quiser, pode ir embora. Contratar contrata a hora que eu quiser. Contratar 10, 20, 30, 50 é muito mais difícil. Ao justificar o motivo da confissão, o vereador insinuou que o promotor de justiça Daniel Marota seria parcial na condução do interrogatório. O promotor se sentiu desrespeitado. É que a gente tem que eu pensar no que eu ia falar, porque às vezes o senhor pode estar também, como que eu vou dizer, plantando para colher. Mas eu prefiro falar a verdade, eu preferi falar a verdade. O senhor, por favor, não meça a mim, o meu caráter e o meu modo de agir com a régua do senhor, de quem quer que seja. Obrigado, Aqui eu não planto nada para colher nada. Aqui eu estou apurando fatos. Se eu estou perguntando para o senhor o fato, é que o fato está no processo. Perfeito. A régua do senhor é uma, a minha é outra. Desculpa, doutor. O senhor me respeite. O senhor me respeite. Tá? O senhor me respeite. O senhor me desculpe. Tem umas perguntas para o senhor, não? Tem uma pergunta? Eu respondi tudo e quero colaborar com a justiça. O senhor me respeite. Doutor, o senhor me respeite. Eu já pedi desculpa e me expressei mal. Tá aí então trechos do longo depoimento dado pelo vereador Alexandre Nogueira, ex-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia. Eu volto então a falar aqui com os nossos convidados. Doutor Adir, o senhor viu aí um depoimento extenso e em determinados momentos ele diz ao Ministério Público que de fato comprou uma van em nome de Laranja para prestar o serviço na Prefeitura de Araguari. O simples fato disso já não ensejaria uma quebra de decoro parlamentar e poderia abrir um processo para cassação do mandato do vereador? Me parece mais adequado falar com vocês, os ouvintes, que do ponto de vista procedimental, nós já temos 2 elementos para se instaurar um processo administrativo na Câmara Municipal, que é a materialidade, que é o fato, e indícios de autoria. Então não cabe aqui a mim fazer juízo de valor do fato, até porque eu comungo fervorosamente com a ideia do devido processo legal. Vamos apurar e tirar conclusões ao final. Não vamos fazer pré-julgamento dos fatos. Assim reza a nossa Constituição Federal, assim é a forma mais civilizada de lidar. O que cabe a nós, como operadores do direito, é examinar, diante da gravidade dessas acusações, se há elementos para se instaurar. Não há dúvida nenhuma de que estamos diante de materialidade comprovada e fortíssimos indícios de autoria. Então isso é suficiente para, de acordo com o regimento interno da Câmara, já há previsão no regimento interno da Câmara para que seja constituída uma comissão processante composta de 5 vereadores para que seja instaurado o procedimento com garantia de ampla defesa, do contraditório, para que os vereadores acusados possam se defender. O senhor concorda que já deve começar a abrir ali a comissão de ética na Câmara? É um entendimento possível, mas penso existir uma questão preliminar. Em se tratando de ética, é um absurdo, é um assinte, é um desrespeito à República que o município de Uberlândia, em seu poder legislativo, um dos mais respeitados do Brasil, o segundo maior município do estado de Minas, não tem a composição de sua comissão de ética previamente definida. Perfeitamente. Parte dessas situações controversas, constrangedoras, que o Poder Legislativo local tem experimentado, diz respeito a pouca, baixa ou nenhuma preocupação dos parlamentares com os ritos procedimentais, composições de comissões que face e desface ao sabor do acaso,
Os marcos regulatórios procedimentais da casa, eles são extremamente fluidos, eles são extremamente tênues, sensíveis. Juridicamente falando, não é equivocado dizer que o Poder Legislativo local é o mais atrasado dos poderes em marcos regulatórios procedimentais. E isso, obviamente, gera impasses e constrangimentos quando está-se diante de um momento de opressão como esse. Sequer existe a comissão de ética. Há uma questão preliminar a ser discutida. Então vai se montar uma comissão de ética para analisar uma situação pontual, enquanto que o Poder Legislativo local já deveria ter essa comissão permanente que tivesse condição minimamente de imparcialidade e não ser montada provisoriamente ao sabor do acaso. Então, em se tratando de ética, há uma disfunção ética em relação ao momento que passa o Poder Legislativo. Agora, não compete a nós, comentaristas e imprensa, em se tratando de ética, e isso já foi bem esclarecido pelo meu amigo Dr. Adir, não compete a nós fazermos o juízo de valor dos fatos e nem das decisões. Claro. Agora, por que é importante montar uma comissão imparcial que garanta o devido processo legal? Porque juridicamente, para além da política, há sim que fazer a avaliação de como esses depoimentos, muito bem aqui divulgados em seu programa, foram colhidos. É um direito dos investigados, porque não são depoimentos submetidos ao crivo do Poder Judiciário. São depoimentos submetidos ao crivo de quem tem o poder de investigar, e o faz muito bem, e tem o poder de fazer a denúncia, e o faz muito bem. Mas é preciso que se submeta isso ao crivo do Judiciário e no Legislativo ao crivo de uma comissão imparcial que garanta o devido processo legal com direito contraditório e ampla defesa. Porque há que se dizer, assunto para um próximo programa, quem sabe, o Tribunal de Justiça tem cassado de maneira muito dura as decisões provenientes desse ambiente de investigação. Mas o senhor concorda com o que o doutor Adir levantou sobre a materialidade, que já existem dois elementos ali que motivariam a abertura de um processo para cassação do mandato? Vou falar especificamente do mandato do vereador Alexandre, porque nós temos os depoimentos e ele pelo menos confirmou aqui parte daquilo que o Ministério Público vinha investigando, né? Então, nesse caso específico está um pouco mais claro, porque tem a confissão dele, inclusive, ali ao lado do seu advogado de defesa. Então, nesse caso, o senhor concorda com o entendimento do doutor Adir? Eu devo dizer que, independente da presença do advogado e de uma possível espontânea confissão, claro. Independente do caso específico do vereador Alexandre, parece-me que há, sim, elementos para propor abertura. Tá. O que me chama a atenção e deve chamar a atenção do Legislativo e da cidade de Uberlândia é que não há institucionalmente o espaço adequado para essa propositura. Antes de se falar em propositura de abertura desses procedimentos, o Legislativo deveria se curvar à omissão institucional de não ter as estruturas institucionais organizadas e prontas para receber esse indicativo de materialidade e possível autoria. Porque o indicativo de materialidade e possível autoria é uma situação preliminar de um pré-julgamento precário que pode ser todo ele desfeito e desconstituído ao longo do processo. Há uma situação preliminar aí que chama atenção. Institucional e procedimentalmente, a Câmara não está ainda preparada a receber essas representações. Doutor Adir. Eu acho que, me permita, doutor Anderson, mas o regimento da Câmara, embora precário, ele tem dispositivos adequados para apurar essa conduta. O que eu acho que estou de pleno acordo, doutor Anderson, é que nós temos uma dupla falha. Primeiro, a inexistência de um código de ética. Exatamente. Código de ética, tal qual existem aí em várias cidades, várias capitais do Brasil, né? Em segundo lugar, a formação de uma comissão permanente
e não temporária, como é a regra atual. A regra atual é uma comissão temporária, criada de maneira casuística para o fato. Inclusive é interessante aqui, seja permitido observar, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, na esteira aí da boa doutrina, tem entendido que o chamado princípio do juízo natural, ou seja, a regra que veda a criação de juízos ou tribunais de exceção, também deve ser aplicado na esfera do processo administrativo. Ou seja, a nossa ordem constitucional, ela veda expressamente que se crie um juiz para aquele fato. Ou seja, quem vai julgar, seja na esfera judicial ou na esfera administrativa, deve estar constituído antes do fato, para que não se crie a mácula de que você criou um tribunal já contaminado com o juízo do pré-julgamento. Igual se fala muito na doutrina, uma situação muito interessante, foi o julgamento dos nazistas na Alemanha. Havia um sentimento, uma comoção mundial de que os nazistas deveriam ser punidos. E foi instituído o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, com toda os elogios que se fez às punições exemplares aplicadas aos nazistas, era um tribunal casuístico, um tribunal contaminado pelo juízo do pré-julgamento. Então, apesar que aquilo foi uma situação muito sui generis, muito particular, mas usa-se esse exemplo para se dizer o seguinte: nós não podemos perder de vista que num Estado democrático de direito, você não pode ter julgamentos feitos de encomenda. Você não pode criar Então, o que eu vejo de falha no município de Uberlândia é justamente isso: não existir um conselho de ética, uma comissão permanente formada, que nem você tem no Congresso, no Congresso Nacional. A Câmara criou o seu Conselho de Ética em 2001 e a Assembleia Legislativa criou de Minas em 2002. Quer dizer, quando eles querem, eles pegam os modelos. Né? O modelo do subsídio do salário pago aos vereadores vem de lá, né? 75% e tal. Sempre o modelo das assembleias, o modelo... Mas por que o modelo do regimento interno e o modelo de um código de ética das comissões permanentes não existe? Então, ao que parece, a impressão que a gente tem é que é incômodo a eles mexer nesse tipo de assunto. Não é só incômodo, falta a Uberlândia estadistas. Nós temos bons políticos, poucos ou nenhum estadista. Esses marcos institucionais e marcos regulatórios, revisão da lei orgânica, revisão do regimento interno, um protocolo de processos e fluxos procedimentais, isso depende de políticos estadistas, políticos que tenham envergadura de se preocupar com os marcos regulatórios do Estado Democrático de Direito. Boa parte desses políticos, hoje sujeitos a essa matéria, sobre a qual nós estamos conversando, gastam boa parte do tempo comemorando a prisão do adversário. E agora estão sujeitos ao mesmo sistema, dando os mesmos tipos de notas explicativas de abusos e de perseguições. Então, perde-se a essência dos marcos regulatórios do Estado democrático, porque isso dá trabalho e gera pouco capital político, e é muito mais lúdico, é muito mais espetacular, caricaturar-se de um militante da justiça e do combate à corrupção e fazer comemoração da prisão do adversário. E quando se está diante da mesma situação, falta institucionalmente os marcos regulatórios para garantir o devido processo legal. Eu vou perguntar aos nossos parlamentares o que eles acham da criação de um código de ética e também da situação do vereador Alexandre Nogueira. Sei que todos estão nos assistindo hoje, eu tenho certeza disso.
Vou amanhã lá saber dos senhores vereadores o que vocês acham, se não está na hora da gente criar esse código de ética e essa comissão permanente de ética, tá bom? Nós vamos tomar um cafezinho e daqui a pouco, então, voltamos aqui no Política Cruzada. É um minuto só, a gente volta já. De volta aqui no Política Cruzada, hoje falando sobre as repercussões da operação O Poderoso Chefão, que levou 3 vereadores à prisão. Bom, esclarecendo ao nosso telespectador, eu também convidei para participar aqui deste programa o vereador Wilson Pinheiro. O vereador Wilson está cumprindo prisão domiciliar e eu o convidei, aliás, me convidei para ir até a casa dele fazer uma entrevista sobre esse assunto. Mas ele, por enquanto, preferiu não falar. Eu também conversei com o advogado dele, Rodrigo Ribeiro, mas o advogado também não quis participar do programa e disse que a defesa não vai comentar, no momento, nada relacionado à Operação Poderoso Chefão, inclusive com os outros 2 parlamentares, Alexandre Nogueira e Juliano Modesto, que também são clientes do escritório Ribeiro e Silva, do Dr. Rodrigo Ribeiro, com quem eu falei. Ele disse que não vão se manifestar mais sobre esse assunto por enquanto. Aqui no estúdio, os nossos convidados, então. Bom, gente, nosso tempo já está acabando, mas antes disso, eu queria saber de vocês que, diante de tudo o que aconteceu, esses exemplos todos, e da ética, e do Código de Ética, e da Comissão Permanente de Ética que a gente falava no bloco anterior, qual é a mensagem que os senhores juristas têm aos nossos parlamentares sobre essa situação toda? Bom, eu espero que o país como um todo aprenda, a partir dessas amargas experiências que nós estamos vivendo, a corrigir-se, né? A encontrar seu caminho. Eu acredito que o Brasil, por ser um país muito jovem, por ter dos seus 500 anos, jovem que eu digo comparado com os países europeus, né? Dos nossos 500 anos de história, nós temos 400 anos de monarquia e escravidão. A República foi instaurada através de um golpe militar. E os grandes acontecimentos no Brasil foram feitos na baioneta. Então, a nossa experiência democrática, a nossa experiência civilizatória, a nossa experiência de Estado moderno, que surgiu há mais ou menos 250 anos, baseado na defesa da liberdade, na proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana, nós ainda estamos engatinhando nesse sentido. E a corrupção, ela não é um problema isolado. Tem pessoas que têm a ilusão de que é possível corrigir a corrupção por decreto ou por conduta moral. A corrupção, ela nada mais é do que o espelho do que acontece na base da sociedade. Se nós temos uma política desajustada, é porque nós temos uma sociedade desajustada. Os desajustes na política não se formaram à revelia do que acontece na sociedade. Você veja, por exemplo, agora, de uns anos para cá, começou a se perceber que o político ele é corrupto porque tem alguém que corrompe o político. Agora nós precisamos ir mais longe e entender esse processo como um processo histórico e geral. Eles têm causas, né? Não se forma a corrupção de uma hora para outra. Muito obrigado, doutor Adir. Professor, sua mensagem. Danilo e o telespectador que nos assiste nesta manhã de domingo, 10% do legislativo local está preso. Isso é assustador. Proporcionalmente é como se na Câmara dos Deputados tivessem 50 deputados federais em situação de cárcere. De maneira que a minha mensagem, se assim puder ser colocada, final, de sugestão ao povo de Uberlândia, é que nós estamos na véspera de um processo eleitoral, em 2020, que façam boas escolhas. Ao legislativo local e aos seus integrantes, que reavalie
e recomponham os marcos regulatórios, sobre os quais nós já conversamos aqui. E aos investigados que tenha garantido o direito de contraditório, ampla defesa, os direitos de recurso e o aprendizado. Não se comemora a prisão do adversário político por ser um mero adversário político. Há que se respeitar os marcos regulatórios e fazer uma distinção que não é absoluta, mas que merece ser reforçada. Paixões políticas não ofuscam as garantias fundamentais do devido processo legal. O próprio vereador Wilson passou por um constrangimento desse, porque ele havia comemorado a prisão do Lula naquela época e a internet, ela não perdoa mesmo, e ela resgata isso e resgatou ele e com o velho camiseta, ditado, né? De que o pau que dá em Chico, um dia dá em Francisco. Não há nisso o que comemorar. O marco regulatório do Estado Democrático de Direito há que prevalecer, respeita-se as investigações do Ministério Público e as decisões do Poder Judiciário. Para isso tem as Cortes Superiores para convalidar ou cassar decisões, mas os marcos regulatórios firmes da Constituição devem ser preservados. Muito obrigado, professor. Volte sempre. Obrigado a vocês dois e muito obrigado também a você de casa que nos acompanhou aqui neste domingo. Eu lembro que amanhã a gente tem o podcast Política Cruzada disponível também nas plataformas de áudio do seu celular, Spotify, Deezer, e a gente, claro, vai repercutir esse assunto aqui da constituição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara Municipal de Uberlândia, viu? A íntegra deste programa já estará disponível a partir de agora em nosso canal no YouTube. Para você, um bom dia, excelente domingo, uma ótima semana e fique agora com o Domingo Show. Até domingo que vem.